Ainda em relação àquele experimento que a gente viu na questão anterior, se você não viu, aqui no final do vídeo vai ter um cardzinho para lembrar dessa questão. Esse outro problema, ele fala o seguinte: analise as afirmações a seguir sobre a teoria cinética dos gases demonstrada no vídeo e aponte as verdadeiras, né? Um gás ideal é um modelo teórico onde as partículas são consideradas adimensionais, ou seja, não tem tamanho, né? Com forças nulas entre elas, executando colisões perfeitamente elásticas, ou seja, sem perder energia, nas quais a energia cinética, a energia média do sistema, ela é constante, caso a temperatura não mude, né? Então, aqui só para a gente lembrar o que é mesmo gás ideal, e sabendo o que é mesmo gás ideal e sobre a teoria cinética deles, vamos ver aqui uma por uma para ver quais que são corretas, né? Então, o item A, por exemplo, ele diz: o modelo de gás ideal é apropriado para nossos estudos, pois retrata com fidelidade a realidade. Não é bem assim, né? Está incorreta. Por que ela está incorreta? Porque o gás ideal é um modelo que visa simplificar as interações físicas bastante complexas para que o seu estudo e compreensão sejam menos tortuosos. Esse modelo, porém, não representa de maneira 100% fiel à nossa realidade, tomando a liberdade de realizar algumas simplificações e aproximações, tá? Então, ele não é bem assim, né? Que retrata 100% da nossa realidade, não, tá? Então, esse aqui, o item A está errado. O que diz aqui o item B? As partículas que compõem um gás são consideradas adimensionais, como se fossem pequenas esferas sem raio, né? Tá correto, né? As partículas que compõem um gás podem ser tratadas como moléculas com diversos níveis de complexidade, o que dificultaria imensamente o seu estudo cinético. Ao considerá-las esferas adimensionais, ou seja, de forma a ignorar as suas possíveis rotações, é possível compreender com mais facilidade seus movimentos em certas situações, né? Então, por isso que o item B aqui está correto. Vamos ver aqui o item C. As partículas que compõem o gás ideal não possuem força de atração e repulsão entre si, ignorando assim suas possíveis cargas. A C também está correta, né? Porque apesar de serem compostos por prótons, elétrons e outras partículas dotadas de carga, o modelo de gás ideal ignora as possíveis interações eletromagnéticas entre elas, visando limitar o encontro entre duas partículas a uma simples colisão, né? Então, a gente ignora, por isso então, que eu digo, é um modelo que tenta aproximar, né, como o item A, por isso que o item A estava errado, né? Porque é apenas um modelo, e um modelo ali bem assim, com muitas limitações, a gente impõe algumas regras para que aquilo aconteça, tá? Então, aqui no caso, o item C também está correto. O item D, as partículas que compõem o gás ideal colidem, dispersando parte de suas energias cinéticas no processo, que é convertida em calor. Está incorreta, né? Porque o modelo de gás ideal considera as colisões entre as partículas como perfeitamente elásticas, ou seja, onde a energia cinética e a quantidade de movimento do sistema se mantém constante, então não pode ter perda de energia, né? Então, sendo assim, então não há dispersão de energia quando duas delas se chocam, por exemplo. Então aqui o item D está errado, né? Letra E. As partículas que compõem o gás ideal em uma certa temperatura sempre possuirão o mesmo valor da energia cinética média, sendo essas duas grandezas relacionadas. Corretíssimo, né? Porque a energia cinética das partículas de um gás, ela é considerada constante mesmo com inúmeros choques entre elas e com as paredes do recipiente também, por exemplo, né? Então, aqui o item E também está correto, tá? Então, quais são aqui as únicas corretas, né? Essa aqui está correta, que fala das partículas que compõem um gás, seriam adimensionais. Aqui, esse outro item também está correto, que ele fala as partículas que compõem o gás ideal não possuem força de atração e repulsão entre si, né? Ignorando assim as suas possíveis cargas. E a outra que está correta é essa cara aqui, né? As partículas que compõem o gás ideal em uma certa temperatura sempre possuirão o mesmo valor de energia cinética média, sendo essas duas grandezas relacionadas no caso, né? Então, a gente fica com essas três corretas e as outras duas aqui estão erradas. Facinho, né?